Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Ficha 2 páginas 4 e 5. Números de 1 a 5. Vamos então aprender os números de 1 a 5. Será que é possível contar nos dedos? Vamos ver como podemos fazer isso. 1, um dedo. 2, dois dedos. 3, três dedos. 4, quatro dedos. 5, cinco dedos. Vamos fazer a representação visual dos números de 1 a 5 e vamos começar pelo número 1, uma bolinha. Um dedo. Número 2, duas bolinhas. Dois dedos. Número 3, três bolinhas. Três dedos. Número 4, quatro bolinhas. Quatro dedos. Número 5, cinco bolinhas. Cinco dedos. A página 4, da ficha 2, tem dois exercícios. Exercício 1. Vamos aprender a escrever os números de 1 a 5. Observa a escrita dos números. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos aprender a escrever o número 1. Observa o número 1. Observa a orientação dos traços. Vamos começar a desenhar o número 1 na bolinha vermelha. Subimos e depois descemos. Estás pronto para começar? Vamos então. Começamos na bolinha vermelha. Subimos e depois descemos. 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 Vamos aprender a escrever o número 2. Observa o número 2. Observa a orientação dos traços. Vamos começar a desenhar o número 2 na bolinha vermelha. Vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Estás pronto para começar? Vamos então. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo e depois fazemos uma curva para a direita.
Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Vamos aprender a escrever o número 3. Observa o número 3. Observa a orientação dos traços. Vamos começar a desenhar o número 3 na bolinha vermelha. Fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Estás pronto para começar? Vamos então. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a direita e depois uma muito parecida aqui. Vamos aprender a escrever o número 4. Observa o número 4. Observa a orientação dos traços. Vamos começar a desenhar o número 4 na bolinha vermelha. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita, e depois, começamos aqui em cima. E descemos. Estás pronto para começar? Vamos então. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos. Aqui em cima, e descemos.
Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos. Vamos aprender a escrever o número 5. Observa o número 5. Observa a orientação dos traços. Vamos começar a desenhar o número 5 na bolinha vermelha. Fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Estás pronto para começar? Vamos então. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Resumindo, como podemos escrever os números de 1 a 5? Escrita do número 1. Começamos na bolinha vermelha. Subimos, e depois descemos. Escrita do número 2. Começamos na bolinha vermelha, vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Escrita do número 3. Começamos aqui e fazemos uma curvinha. E depois outra muito parecida por aqui. Escrita do número 4. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita. Depois, continuamos aqui em cima, e descemos.
Escrita do número 5. Começamos na bolinha vermelha, fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui acima. Exercício 2. Liga e escreve os números. Observa a figura. Na figura temos 5 dados, e em cada um deles estão pintadas bolinhas pretas. No primeiro dado está pintada uma bolinha. No segundo dado estão pintadas 2 bolinhas. No terceiro dado estão pintadas 3 bolinhas. No quarto dado estão pintadas 4 bolinhas. No quinto dado estão pintadas 5 bolinhas. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. O primeiro dado tem uma bolinha, então a contagem nos dedos tem que ter um dedo. Uma bolinha, número 1. Um dedo. Número 1. Subimos, e depois descemos. O segundo dado tem 2 bolinhas, então a contagem nos dedos tem que ter 2 dedos. 2 bolinhas, número 2. 2 dedos. Número 2. Vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. O terceiro dado tem 3 bolinhas, então a contagem nos dedos tem que ter 3 dedos. 3 bolinhas, número 3. 3 dedos. Número 3. Fazemos uma curvinha para a direita, e depois uma muito parecida aqui. O quarto dado tem 4 bolinhas, então a contagem nos dedos tem que ter 4 dedos. 4 bolinhas, número 4. 4 dedos. Número 4. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita, e depois, começamos aqui em cima, e descemos. O quinto dado tem 5 bolinhas, então a contagem nos dedos tem que ter 5 dedos. 5 bolinhas, número 5. 5 dedos. Número 5. Fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui e acima. Resumindo. Uma bolinha, número 1. Um dedo. 2 bolinhas, número 2. 2 dedos. 3 bolinhas, número 3. 3 dedos. 4 bolinhas, número 4. 4 dedos. 5 bolinhas, número 5. 5 dedos. A página 5, da ficha 2, tem 4 exercícios. Exercício 3. Escreve os numerais de 1 a 5. Observa a figura. Na figura estão várias largatinhas. Quantas largatinhas estão na figura? Uma lagartinha, 2 lagartinhas, 3 lagartinhas, 4 lagartinhas, 5 lagartinhas. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Número 1. Subimos, e depois descemos. Uma largatinha. Número 2. Vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. 2 lagartinhas. Número 3. Fazemos uma curvinha para a direita, e depois uma muito parecida aqui. 3 lagartinhas. Número 4. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita, e depois, começamos aqui em cima, e descemos. 4 lagartinhas. Número 5. Fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui e acima. 5 lagartinhas. Exercício 4. Conta os legumes e completa o quadro que está à direita. Observa a figura.
Na figura à esquerda, temos várias qualidades de legumes, e na figura à direita temos um quadro para escrevermos a quantidade de legumes em cada uma das qualidades. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos identificar cada uma das qualidades de legumes. As berinjelas são compridas e roxas. As cenouras são laranja e compridas. Os rabanetes são redondos e geralmente vermelhos ou brancos. Os tomates são redondos e vermelhos. As vagens são verdes e compridas. 5 rabanetes. Número 5. Fazemos uma curvinha para a esquerda, descemos até aqui, e fazemos uma curva para a esquerda, até aqui e acima. 4 cenouras. Número 4. Começamos aqui e descemos, e quando chegamos abaixo, vamos para a direita, e depois, começamos aqui em cima, e descemos. 3 berinjelas. Número 3. Fazemos uma curvinha para a direita, e depois uma muito parecida aqui. 2 tomates. Número 2. Vamos para a direita, descemos até baixo, e depois fazemos uma curva para a direita. Uma vagem. Número 1. Subimos, e depois descemos. Resumindo, 5 rabanetes. Número 5. 4 cenouras. Número 4. 3 berinjelas. Número 3. 2 tomates. Número 2. Uma vagem. Número 1. Exercício 5. Desenha os elementos em falta em cada grupo. Observa a figura. Na figura, temos 3 conjuntos de folhas. À esquerda temos um conjunto de 3 folhas. Repara que em baixo temos 4 bolinhas e o número 4. Ao centro temos um conjunto de 2 folhas. Repara que em baixo temos 5 bolinhas e o número 5. E à direita temos apenas uma folha. Repara que em baixo temos 3 bolinhas e o número 3. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. O conjunto de folhas à esquerda tem 3 folhas, mas devia ter 4. Para que o conjunto de folhas fique com 4 folhas, temos que juntar uma folha. Mas como temos 3 tipos de folhas diferentes, que folha vamos juntar? Aquela que gostarmos mais. Podemos juntar uma folha amarela, ou podemos juntar uma folha verde, ou ainda, podemos juntar uma folha laranja. Escolhe a folha que gostares mais. O conjunto de folhas ao centro tem 2 folhas, mas devia ter 5. Para que o conjunto de folhas fique com 5 folhas, temos que juntar 3 folhas. Mas como temos 2 tipos de folhas diferentes, que folha vamos juntar? Aquela que gostarmos mais, ou podemos juntar uma mistura de folhas. Por exemplo, vamos juntar uma folha laranja e 2 folhas amarelas. O conjunto de folhas à direita tem uma folha, mas devia ter 3. Para que o conjunto de folhas fique com 3 folhas, temos que juntar 2 folhas. Como temos apenas um tipo de folha, a folha verde, vamos juntar 2 folhas verdes. Resumindo, para que o conjunto de folhas à esquerda tenha 4 folhas, temos que juntar uma folha, por exemplo, uma folha laranja. Para que o conjunto de folhas ao centro tenha 5 folhas,
Temos que juntar 3 folhas, por exemplo, vamos juntar uma folha laranja e 2 folhas amarelas. Para que o conjunto de folhas à direita tenha 3 folhas, temos que juntar 2 folhas verdes. Exercício 6. Observa as imagens e completa. Na imagem da esquerda, temos 3 pássaros, sendo que 2 são vermelhos e 1 é amarelo. Na imagem do centro, temos 4 gatos, sendo que 3 são amarelos e 1 é cinzento. E na imagem da direita, temos 5 peixes iguais. 3 peixes à esquerda e 2 peixes à direita. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. A quantidade de pássaros na imagem da esquerda, que são 3, pode ser repartida em 2 partes, 2 pássaros vermelhos à esquerda e 1 pássaro amarelo à direita. Podemos então dizer que 2 pássaros mais 1 pássaro é igual a 3 pássaros. A quantidade de gatos na imagem ao centro, que são 4, pode ser repartida em 2 partes, 3 gatos amarelos à esquerda e 1 gato cinzento à direita. Podemos então dizer que 3 gatos mais 1 gato é igual a 4 gatos. E a quantidade de peixes na imagem da direita, que são 5, pode ser repartida em 2 partes, 3 peixes à esquerda e 2 peixes à direita. Podemos então dizer que 3 peixes mais 2 peixes é igual a 5 peixes. Resumindo, 2 pássaros mais 1 pássaro é igual a 3 pássaros. 3 gatos mais 1 gato é igual a 4 gatos e 3 peixes mais 2 peixes é igual a 5 peixes.